1º de março de 26 entra para a história como o dia em que Estados Unidos e Israel, em consórcio de agressão militar, agrediram o Irã e destituíram Ali Khamenei, o presidente, o líder supremo do Irã, assassinando ele e sua família, deixando para trás um rastro de destruição no centro de Teherã. A operação visava decapitar o poder e a intenção é de colocar um governo aliado. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Vamos lá. Oriente Médio em alerta máximo. Ataque aéreo massivo coordenado por Israel e Estados Unidos. O presidente Trump confirmou o sucesso da missão visando instalações de liderança. Isso é mentira, tá? Como muito do que o Trump fala. Qual é o sucesso? Quem é a liderança que os Estados Unidos está colocando lá? A gente já vai ver agorinha, tá? A gente, ali no Irã, foram assassinados o Ali Khamenei, foram assassinados os familiares diretos e foram assassinados alguns líderes do alto comando da Guarda Revolucionária. Mas quem que sucedeu o poder? Bom, na Constituição do Irã, você tem no caso da perda do líder supremo, você tem um triunvirato, ou seja, o poder se divide entre presidente, líder do judiciário e um conselho religioso, tá? Esse é um ayatollah também, que se coordenam juntos para tomar o poder da nação. Só que dentro da nação tem um outro estado, que no caso é a Guarda Revolucionária, que é um estado dentro do estado, como eu disse, que tem muito poder também, tá? Não tenho muitas analogias para fazer a respeito disso, porque é complicado, tá bom? O Ayatollah ele governava ao lado, juntinho com a Guarda Revolucionária, que garantia muito do poder dele. E estima-se que, uma vez estabilizadas as situações, vai ser convocado o conselho de eleição para escolher eventualmente o nome mais indicado para esse cargo. Seria justamente o filho do Ayatollah, porque é muito carismático e agrada muito aos caras que vão realmente eleger ele, tá? No Irã, as eleições do líder supremo não são diretas, e elas passam por um conselho de 80 líderes, entre eles líderes políticos, regionais e religiosos, tá bom? E isso é constitucional, isso daqui está dentro da Constituição do país. Bom, vamos lá, eixo da resistência em xeque. Já tem diversos grupos que estão fora do Irã apoiando e declarando que irão entrar nesse conflito ao lado do Irã. Então nós temos os Houthis, que já estão sendo massacrados lá no Iêmen, e que, detalhe, foram eles que botaram o porta-aviões dos Estados Unidos para dar meio cavalo de pau embora, por causa que os caras botaram para bicho, sabe? Porta-avião dos Estados Unidos teve que correr de barquinho dos Houthis do Iêmen, tá? Nós temos, tá, o Hezbollah falando que vai participar, tá? O Iraque também já está se mobilizando. Fora também tem situações ali na Síria, tem situações na... Cara, praticamente todo o mundo islâmico tá ao lado do Irã agora. Mas vale dizer, nem todo mundo. Tanto que a gente já tem o Catar, que está se mobilizando contra o Irã, ao lado de Estados Unidos e Israel. Ou seja, tentar ler esse conflito por uma chave de, sei lá, comunismo versus capitalismo não faz o menor sentido, dado que a grande maioria aí é capitalista, inclusive conservadora, dentro de suas religiões, mas conservadora. Você não consegue fazer uma leitura desse conflito a partir de Ocidente versus Oriente, porque tem diversos aliados diferentes ali dentro. Você não consegue ler esse conflito a partir de mundo islâmico versus mundo ocidental. Não funciona assim, tá? A situação aqui é muito complicada. O Oriente Médio é um tabuleiro complexo, como diria nosso querido Felipe Figueiredo, e não é simples, e é necessário ver o que são alianças estratégicas, alianças momentâneas, alianças de longo prazo, como, por exemplo, para agora é estratégico para a Rússia e para a China apoiar o Irã para justamente impedir que seja instalado ali um país títere dos Estados Unidos, como é o caso do Iraque, porque é literalmente isso que vai acontecer se os Estados Unidos conseguir substituir a organização do regime revolucionário, da revolução iraniana, da revolução islâmica do Irã. Ele vai colocar um governo favorável aos Estados Unidos, ou seja, vai ser um país
manipulado pelos Estados Unidos ali no coração da Ásia Menor. Tá? É importante entender isso. Então, sigamos. Relações globais pelo mundo. Oportunidade e ofensiva. Gente, na moral, isso daqui é agressão. Agressão direta, tá? Não justificada. Agressão direta sem consentimento do Conselho de Defesa da ONU. Agressão direta por interesses escusos. E eu já vou fazer uma análise daqui a pouco sobre que esses interesses são muito mais por subir o preço do petróleo e controlar quem vai ter acesso ao petróleo do que por derrubar um regime que supostamente não seja democrático. Gente, não cai nessa história. Os Estados Unidos está cagando para a democracia. Vocês não são eleitores norte-americanos. Vocês não precisam acreditar nessa imbecilidade de que nós estamos levando democracia para essas nações. Isso é um discurso mentiroso. Isso é um discurso que há muitos anos já tem a demonstração de sua hipocrisia, de sua incoerência. Disso não faz sentido, tá? É democracia para um que é meu inimigo, mas para o outro que é meu aliado e é uma ditadura ou uma monarquia absolutista, esse deixa quieto. Não, gente. Não faz sentido. Se você vai lutar para ser, eu serei o bastião da democracia. Leve essa democracia para todos que não têm, não só para os seus inimigos. Então tá lá, Donald Trump alegando: tomem seu governo de volta, é a única chance em gerações. Isso é Trump falando para o povo iraniano se revoltar e fazer um golpe interno. Netanyahu, atacaremos milhares de alvos. O povo do Irã deve se libertar. Libertar. Meu irmão, Netanyahu ele tem que inventar guerra em cima de guerra, porque o momento em que Israel voltar para uma situação de paz, ele é preso. Ele começa a ser condenado por todos os processos que estão em andamento contra ele. Tá? Então Netanyahu não sobrevive sem guerra. E falando em guerra, esse é um conflito que eu tô cantando desde 2011. Deixa eu trocar aqui a tela. Meu irmão, 2011, aqui ó, o Diogo não tinha nem pelo na cara. 2011, Facebook, tá? Israel cutucou você. Isso aqui só faz sentido pra quem viveu a era do Facebook, tá? Israel cutucou você. Tá lá, cutucadinha no Irã. Aí o Irã olha pra essa merda, cansado, e taca-lhe a bomba. Terceira Guerra Mundial, vocês estão fazendo isso direitinho. E aqui eu até linkei uma notícia do site da Terra. Só que, infelizmente, esse site tá fora do ar, não dá pra ler de novo. Mas, meu irmão, 15 anos que Israel tá testando a paciência do Irã. 15 anos de agressão injustificada contra o Irã, tá? Aqui, ó, eu também fiz essa edição aqui, essa montagem, em 2011, tá? Dezembro de 2011. Tá aqui, ó, Dmitry Medvedev. Eu era burro nessa época, meu irmão. Eu achava que a Rússia e a União Soviética era a mesma coisa. Eu botei Stalin e a bandeira soviética. Não, meu irmão, isso aqui é Rússia. Medvedev faz dobradinha com o Putin. O pessoal chama Putin de ditador. É povo burro também, tá? Faz dobradinha com o Putin, Medvedev. Toda vez que o Putin acumula mandato demais, não pode ser reeleito, entra o Medvedev, daí passa um mandato e volta o Putin também, tá? Nós temos aqui, ó, esse daqui é o Sarkozy, presidente da França da época. Obama, laureado da paz, depois de ter enfiado bomba em muita gente. Ai! Quem que é esse? É o Charles, o príncipe Charles. Meu irmão. É. Tá? E aqui eu falava do conflito Síria-Turquia e colocava a próxima rodada, Israel e Irã. Não é de hoje que esse rolo tá acontecendo, tá? Vamos lá, Putin, violação cínica do direito internacional. E é fato, é cínico. Não existe aprovação do Conselho de Segurança da ONU para fazer um ataque contra o Irã, tá? O Irã, desde o primeiro mandato do Trump, estava cumprindo todas as especificações do acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Primeira coisa que o Trump fez no primeiro mandato dele, quando ele entrou, foi tirar os Estados Unidos do acordo do Irã com o acordo nuclear Irã e Estados Unidos. Sem motivo, sem uma violação aparente do Irã, tá? Eu tô aqui na frente, ó. Violação cínica do direito internacional. Grave violação da soberania. Exigimos o fim da escalada. Tá? E daí tá lá o Vaticano
Bicho, na moral, eu acho até uma piada Santa Sé, tá? Desculpa dizer. Os caras são importantes, mas é sempre esse papinho, vamos fazer a paz, mas cadê o que, que eles fazem pela paz de fato, né? Eu queria saber mesmo o que, que o BRICS vai fazer nesse rolo todo, tá? A gente tá aqui no meio, o B tá aqui, ó, Brasil. O que será que a gente vai fazer nesse rolê todo, tá? Impacto extra... Opa, deixa eu reposicionar aqui. Impacto estratégico. Onde é que eu vou me enfiar aqui? Vamos diminuir aqui. Vou mergulhar lá no Golfo Pérsico. Pronto, tô aqui. Águas gostosas. Impacto estratégico no petróleo e nas rotas. Gente, esse trechinho aqui do mundo passa 20% do petróleo global. Tá? É muito fácil do Irã colocar mina submarina aqui, lançar míssil contra navios, tá? E daí um navio carregado, que só o navio vazio já vale $500 milhão, mas a carga passa de 1 bilhão, tá? Ele não vai sair daqui e atravessar esse lugar aqui, ele não corre esse risco, tá? A empresa de seguros lá na Inglaterra vai falar assim, olha, se vocês passar ali, eu não vou cobrir a merda que acontecer com o navio de vocês. Não passa que não vai dar certo. Então assim, tá lotado de navio petroleiro aqui dentro, tá? Enquanto isso aqui estiver fechado, não vai sair petróleo. Isso vai atrasar a entrega, tá? Isso vai atrasar refinarias, o que vai sim dar choque de demanda, choque de oferta, perdão. A demanda vai continuar a mesma, a oferta vai cair. Mano, não sei dizer quantos por cento, mas ontem já tinha subido 11% o preço do barril Brent de petróleo, tá? 11% já ontem, só por especulação. Não por realmente falta e choque de oferta, mas por especulação do que pode acontecer com esse mercado de petróleo no mundo. Vamos lá, análise da vitória tática estratégica. Que vitória, gente? Na moral, que vitória. Eu tô sem pose. Deixa eu ajeitar isso aqui. Isso, ok. Que vitória. Se a vitória que a gente tá falando aqui for falar de que o petróleo subiu de preço, isso é uma vitória. Todo o resto não é uma vitória. Foi gasto uma grana doida para fazer essa operação. Agora, cada antimíssil do domo de ferro dos israelenses custa mais do que os mísseis iranianos que estão atacando ele, tá? Então o prejuízo é gigantesco. Israel não consegue se recuperar da construção de novos antimísseis para continuar fazendo o Iron Dome funcionar. A saturação está fazendo o Iron Dome falhar, tá? O povo de Israel está levando bomba na cabeça. O povo iraniano morreu, teve escola que foi atacada e destruída. Que vitória é essa? Para quem? Vitória para quem? Vitória para quem vende petróleo. Vitória para quem botou dinheiro na campanha política dos Estados Unidos, que ajudou os Donald Trump a ganhar a eleição com grana das empresas de petróleo. Drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Donald Trump literalmente virou pro mundo e falou, aqui a gente não vai cumprir meta ambiental não, a gente vai furar petróleo e vai consumir carvão. A gente vai queimar tudo que é fóssil. Tá? Esse é o lobby que sustenta o governo Donald Trump. E é para eles que o Trump trabalha, não para o povo norte-americano. O que vai vir pela frente? Vamos ver se isso aqui faz sentido. Cenário de trincheira militar mais provável. Guarda revolucionária assume o controle total. Irã torna-se uma ditadura militar explícita. Repressão interna aumenta drasticamente. Isso daqui é literalmente uma leitura filo-ocidental do que está rolando lá. Porque o triunvirato já está no poder, tá? E isso daqui não está acontecendo. Cenário B, guerra regional. Proxies iniciam ataques massivos. Estados Unidos arrastados para um conflito terrestre. Estreito de Hormuz fechado por meses. Bom, Estreito de Hormuz fechado por meses. Talvez sim, talvez não. Vamos ver quanto tempo demora esse conflito. Estados Unidos puxado para a terra. Ele não vai pisar na terra. Os Estados Unidos não têm interesse em pisar na terra. Porque o interesse dele não é realmente alterar o regime. Volto a dizer, o interesse dele é aumentar o preço do petróleo. Tá? E eu digo mais, o problema disso tudo é, as operações de petróleo nos Estados Unidos são caras. Cada barril de petróleo para sair de dentro da terra, lá nos Estados Unidos, custa entre 50 e 60 dólares. Então ele tem que estar custando, tem que estar valendo mais no mercado internacional para dar lucro. Se não tiver valendo pelo menos 60 dólares o barril do petróleo, não dá lucro.
E essas empresas elegeram Donald Trump por um motivo, para que elas tenham lucro. Bom, cenário C, colapso do regime. Levante popular massivo aproveita o vácuo, guerra civil interna entre reformistas e leais ao regime. Balela, tá? Cai nessa não, isso não vai acontecer. Bom, não sou mãe de nada, vai que acontece, mas não vai acontecer. Resumo executivo, o mundo em alerta, fato. Estamos em alerta, fato. Isso vai machucar teu bolso, fato. Quando sobe preço do combustível, sobe preço de tudo. Então até a tua comida vai ficar mais cara. Existem duas coisas que o Brasil pode acabar fazendo. Porque sim, houve redução do preço do combustível. Infelizmente essa redução aconteceu só nas bases de abastecimento. Não chegou nos postos de gasolina porque a BR Distribuidora foi privatizada e a gente não tem mais como abaixar o preço nas bombas dos postos Petrobras. Então, reduziu o preço do combustível brasileiro no abastecimento lá na distribuidora grande. O lucro está ficando no bolso do dono de posto de combustível, tá? O Brasil hoje tem condições de baixar mais 7, 8% o preço do combustível lá na distribuidora. Não quer dizer que no nosso bolso possa chegar mais barato. Então, assim, a gente tem margem para absorver um pouco o impacto financeiro da subida desses combustíveis. Analistas de política estavam avaliando que talvez, é muito provável que o governo Lula segurasse essa possibilidade de reduzir o preço do combustível para mais próximo da eleição, para baixar o combustível lá perto da eleição, para ampliar a imagem positiva do povo em relação ao governo Lula, para lidar com essa eleição de forma mais suave. Vamos ver quanto tempo demora isso, tá? Se eu tiver que chutar, eu diria que vai levar 1 mês e meio, 2, tá? Ou seja, até junho já está resolvido, já está aberto já a situação do petróleo. Só que toda vez que tem um choque de demanda, leva um tempo até o mercado estabilizar, leva um tempo até o mercado se reorganizar, tá? Então, sim, o mundo entra agora em um período de volatilidade imprevisível. Eu não diria imprevisível, tá? Porque quem entende do assunto, tá? E a gente está falando de geógrafos, como é o meu caso, a gente está falando de analistas de mercado, a gente está falando de analistas de geopolítica. Tem muita gente que tem bojo suficiente para fazer boas análises e boas previsões do que vai acontecer. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Não quer dizer que a gente consegue com eficiência, mas é o que a gente tenta. Inclusive para reduzir a preocupação que você pode ter no seu coração. Dica que eu posso te oferecer aqui, tá? Corre no mercado, faz uma comprinha extra, tá? Compra algumas... Não tô falando para você virar um preparador desses que guarda arroz para 2 anos, não. Mas compra um pacote a mais de arroz, porque de repente você compra hoje ele a um preço e ele vai subir 50% por 2 meses e depois vai voltar. Então você vai falar assim, pô, pelo menos eu comprei um pacote de arroz num preço bom. E depois o preço subiu demais. Foi isso que eu fiz quando estourou a pandemia. Eu comprei comida antes. Eu comprei comida para 4 meses. Guardei numa caixinha. E salvou demais a gente, cara. Porque quando o arroz estourou de preço, a gente tinha arroz. Bom, eu espero que vocês fiquem bem. Que vocês protejam a família de vocês contra mentiras e fake news. Que vocês estejam alertas e busquem comer cimento, como diria o nosso querido ET Bilu. Um forte abraço para vocês. E um espectro está rondando a Europa.